Olá! Antes de mais nada, olhem só a minha camiseta nova. Eu ganhei essa camiseta do Acampamento Meio Sangue da minha amiga Daniela, a amiga que me ajudou a selecionar o meu elenco dos sonhos para a série de Percy Jackson no Disney Plus, no vídeo que eu vou deixar linkado aqui do lado para você poder assistir caso você ainda não tenha assistido. Eu tô muito feliz, tô muito realizada com essa camiseta, eu sempre quis uma, mas por algum motivo eu ainda não tinha, e aí a Dani me deu de presente. O que significa que a partir de agora, em todos os vídeos deste canal sobre o universo de Percy Jackson, sobre o universo do Rick Riordan de forma geral, eu vou estar usando essa camiseta. Vai ser o meu uniforme a partir de agora. No vídeo de hoje eu preparei um conteúdo bastante especial para vocês. Esse é um vídeo que eu já queria trazer há algum tempo e eu espero que vocês gostem dele tanto quanto eu gostei de pensar nesse vídeo, de trazer esse vídeo para vocês. Bom, assim como no universo de Harry Potter, os fãs brincam de tentar escolher a casa a qual eles pertenceriam se eles estudassem em Hogwarts, no universo de Percy Jackson a gente tem uma brincadeira parecida. A gente costuma tentar escolher qual deus ou deusa poderia ser o nosso parentesco divino na mitologia grega. Mas você deve estar se perguntando, caso você ainda não soubesse disso, como é que a gente faz para tomar essa decisão? Em Harry Potter existe um teste oficial. Em Percy Jackson a gente também tem um teste oficial no site do Rick Riordan. Mas na minha opinião, esse teste ele não é muito interessante. Principalmente porque, além de algumas perguntas serem bastante tendenciosas, as opções de resultado são muito restritas. A gente tem, eu acho que 6 opções de resultado. O que significa que muitos deuses muito interessantes acabam ficando de lado nesse teste em específico. Também existem outros testes feitos por fãs, mas eu nunca achei nenhum teste que eu realmente gostasse, que eu realmente achasse que valia a pena fazer e que daria um resultado fiel ou sequer interessante de fato para todo mundo, né? Então eu fiquei pensando, e se eu tentasse fazer um vídeo no meu canal falando sobre as principais habilidades ou características que os filhos dos principais deuses podem apresentar para ajudar quem ainda não conseguiu definir o seu parentesco divino a tomar essa decisão. Esse é o objetivo desse vídeo. Mas antes da gente de fato partir para a ação, eu quero dar alguns recados relacionados à dinâmica do vídeo. Existem várias mitologias no universo do Rick Riordan. Existem as mitologias grega, romana, nórdica e egípcia. Mas aqui, hoje, nós vamos focar na mitologia da série de Percy Jackson e os Olimpianos, ou seja, a mitologia grega. Quem sabe numa outra oportunidade eu não possa voltar para falar desse mesmo assunto relacionado às outras mitologias. Escolher uma mãe ou um pai divino, na minha opinião, tem muito a ver com seus gostos, com as suas habilidades, com seus passatempos, mas você também pode tomar essa decisão simplesmente por gostar daquele deus em questão e do que ele representa. Eu acho que é livre e vai muito do seu coração mesmo. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os deuses que a gente sabe que já tem um chalé oficial no Acampamento Meio Sangue, de acordo com o mapa do site do Rick Riordan. Eu selecionei, então, cerca de 20 deuses, mais ou menos. Só que existem muitas outras opções de deuses e de seres mitológicos com os quais você pode se identificar. Então, caso nenhum dos deuses que eu trouxer nesse vídeo faça sentido para você, nem tudo tá perdido, podem existir outras possibilidades. De qualquer forma, para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou passar pelos principais deuses e eu vou falar sobre as características e as habilidades que podem nos aproximar, enquanto humanos, desses deuses. Eu vou tentar trazer características, como eu disse, mais humanas, com as quais a gente de fato consiga se identificar. Já que, como a gente infelizmente não é semideus, eu não vou trazer coisas como, por exemplo, habilidade de controlar a água, habilidade de voar, habilidade de convocar esqueletos do chão, porque isso não faria sentido pra gente. Se você que está me assistindo já sabe quem é o seu parente divino, eu quero te pedir um grande favor. Escreva nos comentários de qual deus você é filho e qual foi a característica, habilidade ou identificação que fez com que você tomasse essa decisão, para que você possa
enriquecer ainda mais essa nossa discussão, ajudar a enriquecer essa discussão e também ajudar os outros fãs de Percy Jackson que ainda não conseguiram se decidir. Vamos lá? Começando então pelo Deus do céu, do trovão, do relâmpago, da honra, da justiça, da realeza. Os filhos de Zeus normalmente são bastante seguros de si. Eles são também bons líderes, eles têm um espírito de liderança muito forte. O que significa que nas atividades do cotidiano, normalmente eles escolhem liderar ou eles também costumam ser escolhidos como líderes. Eles também são bastante justos, mas apesar de tudo isso, eles têm um temperamento, um gênio bastante forte. Os filhos de Zeus também, eles costumam se sentir bem quando eles estão próximos do céu, em viagens de avião, em passeios de balão, de asa deltas, de paraquedas, enfim, todas essas opções. Normalmente eles não têm medo de altura, mas, é claro, existem exceções. Eu acho que para todos os deuses, para todas as características que eu vou falar aqui, sempre existem exceções. Acho que não necessariamente você precisa se identificar com todas as características que eu estou falando para cada deus. Uma ou outra característica já é suficiente. Ainda falando sobre os filhos de Zeus, normalmente eles preferem estar em espaços abertos, porque eles são espíritos livres, eles gostam de se sentir livres. Já os filhos de Poseidon, que é o deus do mar, dos terremotos, das secas, das inundações e dos cavalos. Bom, pode parecer clichê, mas eles são apaixonados pelo mar. Eles se sentem seguros e revitalizados quando eles estão em contato com a água, em contato principalmente com o mar, que é o domínio do pai deles. Eles costumam ter boas habilidades para lidar com a água e, por isso, eles podem se dar bem em esportes aquáticos. Mas acho que, acima de tudo, eles demonstram bastante interesse na vida aquática, em animais aquáticos. Eles também podem demonstrar interesse por cavalos, que é um dos animais que são ligados a Poseidon, né? Um dos animais atribuídos a Poseidon. Eles também são bastante aventureiros, bastante intensos e podem ser bastante impulsivos e imprevisíveis, assim como a água é. Já os filhos de Hades, que é o deus dos mortos, o governante do mundo inferior, o deus das riquezas e o deus que completa esse trio de grandes deuses, não têm medo das sombras, da escuridão. Eles lidam bem com a escuridão do mundo e com a escuridão que existe dentro deles mesmos. Eles sentem uma escuridão interior e, por conta disso, eles tendem a ter atitudes mais sombrias, mais misteriosas. Também por conta disso, eles não têm medo da solidão. Eles, na verdade, apreciam as suas próprias companhias e gostam de ter alguns momentos individuais, pessoais. Por esse motivo também, eles podem ser um pouco individualistas por vezes. Os filhos de Hades apreciam a terra, preferem estar na terra do que no céu ou no mar, e eles são bastante espirituais. Isso não significa que eles sejam religiosos, eles só têm uma conexão mais forte com a espiritualidade, e isso pode se apresentar de diferentes formas. Quando o assunto é personalidade, os filhos de Hades costumam ser bastante irônicos. Deméter é a deusa da agricultura, das estações, da fertilidade e da colheita. E os filhos de Deméter apresentam uma relação muito próxima com a natureza. Eles são apaixonados pela natureza e eles valorizam a natureza. Por isso, eles podem apresentar habilidades de plantação e de cultivo e podem até desejar seguir alguma carreira na área da agricultura e da agronomia. Ou eles podem simplesmente gostar de manter plantas dentro de casa. É uma das possibilidades, um dos indícios. Os filhos de Deméter também podem apresentar algumas habilidades culinárias, ou interesses pela culinária também já são suficientes, já que a mãe deles tem essa relação muito próxima com os alimentos que vêm da terra, né, do cultivo. Os filhos de Deméter também, eles são capazes de se adaptar a todas as estações.
mas eles apresentam uma preferência pelo verão e principalmente pela primavera. Dionísio, por sua vez, é o deus do vinho, da colheita da uva, das festas, da loucura e do teatro. E, na minha opinião, a principal característica que os filhos de Dionísio apresentam é a paixão pelas festas. Eles são muito adeptos a festas, eles adoram estar sempre se divertindo, cercados de pessoas, eles são muito dispostos, eles sempre vão dizer sim quando forem convidados para uma festa. Eles também podem ser muito apaixonados, gostar muito de vinho ou de uva também, ou das duas coisas. Os filhos de Dionísio, já que ele, como eu disse, é o deus do teatro, podem apresentar habilidades para atuação. E eles também, considerando um outro lado do pai deles, que é o deus da loucura, eles podem facilmente se deixarem levar pela loucura e pela insanidade. Mas, por outro lado, levando para o outro extremo dessa habilidade do pai desses semideuses, eles também podem ter uma habilidade bastante interessante para controlar a loucura e para se manterem sãos. Já os filhos de Hefesto, que é o deus das forjas, dos ferreiros, da tecnologia, do fogo, dos artesãos e dos escultores, costumam apresentar muitas habilidades manuais. Eles são capazes de criar ou de consertar armas, máquinas, dispositivos. Eles são muito bons para construir coisas com as mãos. Eles podem também apresentar uma certa facilidade para lidar com a tecnologia. Eles podem ser bons em solucionar tanto problemas tecnológicos quanto problemas manuais mesmo. Também costumam ter uma boa resistência para o calor. Eles até gostam do calor por vezes. Os filhos de Hefesto podem se tornar bons escultores, artesãos, pedreiros, marceneiros, operários de construção, engenheiros, mas isso não é regra. Pode só ser uma predisposição, uma habilidade, um hobby. Como Hermes é o deus das viagens, das estradas, das mensagens, é um dos mensageiros dos deuses, né? Da diplomacia, da oratória, do comércio, dos ladrões, dos atletas, os seus filhos podem ser bastante diversos. Na minha opinião, provavelmente a principal característica dos filhos de Hermes seja a paixão por viajar. Eles não gostam de se sentir presos a apenas um lugar. Eles amam estar sempre conhecendo novos lugares e sempre em movimento mesmo. Os filhos de Hermes podem ter habilidades para os esportes, eles podem ser bons atletas e eles também podem ser ladrões habilidosos. Uma outra característica desses semideuses, na minha opinião, também é que eles costumam ser bons comunicadores, bons mensageiros, bons oradores. Eles sabem usar as palavras e as mensagens a seu favor. Os filhos de Áries, que é o deus da guerra, costumam ser bastante explosivos. Eles têm um temperamento bastante difícil. Mas eu acho que a principal característica dos filhos desse deus, e a mais bonita também, é que eles são bastante corajosos. Eles têm muita coragem, eles gostam de enfrentar os seus medos e os perigos que os cercam. Eles também defendem muito o que eles acreditam e defendem as pessoas com as quais eles se importam. Eles podem ser um pouquinho arrogantes também. Quando o assunto é habilidades mais físicas, mais manuais, os filhos de Áries são bons combatentes. Eles têm boas habilidades para brigas, para lutas, e eles costumam ser fortes e ágeis. Vamos então falar da deusa da beleza, do amor, do desejo, da paixão, da sexualidade, do prazer, da fertilidade? Os filhos de Afrodite costumam ser bastante atraentes, mas como beleza é relativo, eu acho que o fator principal aqui é a sedução. Eles são muito bons em flertar com as outras pessoas. Eles sabem usar as palavras a seu favor. Por vezes até podem ser considerados manipuladores por conta disso, mas acho que o principal é que eles são bons em jogar o seu charme para cima das outras pessoas. Uma outra característica que, na minha opinião, é muito importante sobre os filhos de Afrodite
é que eles se preocupam em transmitir a sua identidade, a sua verdade, através da sua imagem, da sua aparência. Muitos filhos de Afrodite são bastante vaidosos, se preocupam com a sua aparência e têm um senso de moda muito forte, mas acho que o principal sobre tudo isso é que eles realmente gostam de transmitir o seu interior através do seu exterior. Eles também valorizam muito o amor e se preocupam muito com os relacionamentos românticos. Já os filhos de Atena, que é a deusa da sabedoria, do conhecimento, da estratégia, da civilização e do artesanato, costumam ser bastante inteligentes, costumam apresentar uma certa facilidade para aprender. Mas eu acho que o mais importante é que eles realmente valorizam o conhecimento, porque existem formas diferentes de ser inteligente, né? E cada um deles apresenta suas próprias especificidades, mas todos eles valorizam a inteligência, a busca pelo conhecimento acima de qualquer outra coisa. Os filhos de Atena também são bons estrategistas. Eles são muito disciplinados, muito organizados, muito perspicazes. Por vezes, inclusive, são os donos da razão e são muito seguros de si. Eles se sentem dessa forma. E eles gostam muito de ler. O seu ponto de paz é enquanto eles estão lendo e adquirindo ainda mais conhecimento. Agora, a gente vai conversar sobre o meu pai. Eu sou filha de Apolo, que é o deus do sol, da cura, da medicina, da praga, da música, das artes, da poesia, da profecia, do arco e flecha e de outras coisas também. Na minha opinião, Apolo é um deus complexo, porque ele é um deus bastante diverso. Então é importante ressaltar que não necessariamente você precisa se identificar com tudo. Você pode se identificar simplesmente com um dos aspectos que ele representa e isso já é suficiente. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou muito apaixonada por música. Eu toco piano, eu toco violão, eu canto há muitos anos, eu componho músicas, eu tô sempre ouvindo música. E foi a esse aspecto que eu me apeguei na hora de decidir que eu era filha de Apolo. E você pode fazer a mesma coisa, você pode perceber com o que você se identifica e uma coisa ou duas coisas já podem ser suficientes. Os filhos de Apolo, eles podem sim apresentar habilidades artísticas de forma geral, habilidades musicais, habilidades para poesia, para escrita, ou simplesmente podem ser grandes entusiastas da arte. Quando o assunto é personalidade, eu acho que os filhos de Apolo são bastante confiantes, eles costumam ter uma boa autoestima e ser bastante seguros de si. Um outro aspecto importante é a medicina, né? O fato da cura. Então, pode ser que os filhos de Apolo apresentem habilidades relacionadas a esse aspecto. Mas eu acho que talvez o mais importante seja o fato de que os filhos de Apolo estão sempre preocupados com os outros, com as pessoas ao seu redor. Eles gostam de cuidar das pessoas que estão próximas a eles. Normalmente, os filhos de Apolo podem ser bons no arco e flecha. Normalmente, também, eles preferem a luz do dia, a luz do sol, do que a noite. E eles costumam ter bons instintos relacionados ao futuro. Como vocês sabem, Apolo tem uma irmã gêmea, a deusa Ártemis. Mas Ártemis é uma das deusas virgens ao lado de Hestia e de Atena. A gente sabe que Atena tem filhos, mas por um processo um pouquinho diferente. Ela dá à luz através do cérebro, através do conhecimento. Hestia não tem filhos e Ártemis também não. Uma outra deusa que não vai aparecer nesse vídeo, apesar de ser muito importante, é a deusa Hera. Porque apesar dela não ser virgem, não ser uma das deusas virgens, ela é bastante fiel ao seu marido, ao seu casamento, já que ela é a deusa do matrimônio e da fidelidade. Então ela não tem filhos fora do casamento, com mortais, por exemplo. Mas vamos voltar a falar de Ártemis. Ártemis, apesar de não ter filhos, ela tem as suas caçadoras, que são meninas que ela recruta pelo mundo todo para se juntarem a ela enquanto elas defendem o que quer que precise ser defendido. Quais são as regras para ser uma caçadora de Ártemis? Bom, você precisa ser uma mulher, você não pode ser um homem, e você precisa não se importar com relacionamentos amorosos, com relacionamentos românticos.
Caso você seja filha de algum outro deus, mas também se identifique com tudo isso, você pode ser filha de um deus e ser uma caçadora. Caso você não queira ter um outro parente divino, caso você não se identifique com nenhum outro deus, mas se identifique com Ártemis, você também pode ser simplesmente uma caçadora. Quais são as habilidades das caçadoras? Bom, acho que antes de mais nada, elas valorizam muito a amizade que as une. Elas dividem esse propósito, elas encontraram, na verdade, esse propósito juntas quando elas se juntaram à caçada de Ártemis. Antes disso, a maioria delas, talvez todas elas, sentiam como se elas não pertencessem a lugar nenhum, como se elas não tivessem um objetivo. E tudo isso muda quando elas passam então a estar sob a bênção da deusa Ártemis. Já que Ártemis é a deusa da caça e da selva, as caçadoras costumam ser abençoadas com habilidades relacionadas à caça, habilidades relacionadas à natureza. Acho que acima de qualquer coisa, elas sentem uma proximidade muito forte com a natureza. Ártemis também é a deusa do arco e flecha ao lado do seu irmão Apolo, então as caçadoras podem ser boas no arco e flecha. E Ártemis é a deusa da lua, então as caçadoras costumam preferir a noite do que o dia. Esses são os deuses olimpianos, mas existem alguns deuses menores que também possuem os seus chalés no acampamento meio-sangue. Eu vou falar sobre alguns deles agora com vocês. Os filhos de Nêmesis, que é a deusa da vingança, do equilíbrio e da retribuição, costumam ser bastante justos, bastante equilibrados, na verdade. Acho que acima da justiça, eles gostam do equilíbrio. Eles não gostam de ser passados para trás e eles gostam de devolver tudo na mesma moeda. Por isso, eles podem sim ser vingativos dependendo da situação, quando eles acharem necessário. Os filhos de Nice, que é a deusa da vitória, são muito competitivos. Eles sempre jogam para ganhar. Eles são bons jogadores e bons combatentes por conta disso, e eles são bastante confiantes nas suas habilidades. Hécate, por sua vez, é uma deusa muito interessante, já que ela é a deusa da magia, da névoa, dos caminhos, das encruzilhadas. Os filhos de Hécate possuem uma relação bem próxima com a magia, com a espiritualidade. Isso pode se apresentar de diferentes formas. Eles também são bastante misteriosos, eles são bons em guiar caminhos, em guiar decisões, em tomar decisões. Eles têm hábitos mais noturnos do que diurnos e eles não se incomodam com a escuridão. Já os filhos de Íris, que é a deusa do arco-íris e das mensagens, ela é a outra mensageira dos deuses ao lado de Hermes, costumam ter personalidades bastante brilhantes, bastante coloridas, bastante extrovertidas. Eles são pessoas muito falantes e por conta disso também são bons mensageiros e comunicadores. Eles gostam muito de cor, de coisas coloridas e podem sentir uma conexão forte com o arco-íris. Os filhos de Hebe, que é a deusa da juventude e do perdão, prezam bastante pela juventude e valorizam muito o perdão. Eles costumam ser bastante compreensivos. Os filhos de Tique, que é o deus da sorte, do azar e da fortuna, costumam sim ser bastante sortudos. Eles têm sorte em tudo o que fazem. Mas acima de qualquer coisa, eles gostam de questões que envolvem a sorte e o azar. Eles valorizam situações que dependem do acaso. Eles gostam de se ver envolvidos com situações, com questões em que o acaso seja importante, em que eles dependam da sorte ou do azar. Isso é algo que os intriga. Se você for uma pessoa bastante dorminhoca, gostar muito, muito, muito de dormir, talvez você seja filho de Hipnos. Os filhos de Hipnos, que é o deus do sono, realmente conseguem dormir, pegar no sono em qualquer lugar. Estão o tempo todo dormindo. Por conta disso, eles costumam ser também bastante preguiçosos e bastante calmos. Eles também podem sentir uma conexão forte com os sonhos. Apesar disso, o deus dos sonhos é Morfeu. Então, se você não acha que é uma pessoa tão dorminhoca assim, mas sente uma conexão, uma proximidade muito forte com os sonhos, é uma pessoa que gosta de tentar compreender, interpretar os sonhos, e é uma pessoa que se considera bastante sonhadora, tanto enquanto está dormindo, quanto também na vida real, pode ser que você seja filho de Morfeu. Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês.
Lembrem-se que nem tudo que eu falei aqui é regra, eu só tentei pensar mesmo em características comuns aos filhos dos deuses que pudessem ajudar todos vocês que estão me assistindo a decidirem quem é o seu parente divino. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar nas redes sociais de vocês, de compartilhar com os outros amigos que gostam de Percy Jackson ou que estão começando a ser introduzidos nesse universo. E não se esqueçam que eu tô trazendo vários conteúdos sobre Percy Jackson aqui no canal. Então, se vocês não forem inscritos, aproveitem para se inscrever. Me ajuda muito e também faz com que seja mais fácil os meus conteúdos chegarem até vocês. Eu não esqueci que eu prometi para vocês divisões dos livros de Os Heróis do Olimpo em temporadas de séries. Isso vai rolar, mas eu quero fazer umas enquetes aqui na aba de comunidade do meu canal para poder descobrir de vocês quais ideias que eu já tive de conteúdo parecem mais interessantes, quais vocês querem ver primeiro. E essa opção vai estar nessas enquetes, então não se esqueçam de votar também, de ficar de olho. Obrigada por terem me assistido, um beijo muito, muito grande e até o próximo vídeo.